Vamos lá, estamos de volta. Agora que a gente já sabe fazer uma tabela, a gente precisa entender as propriedades que tem dentro de uma tabela. No caso, nossa tabela fica nesse formato e segurando aqui, ó, ou segurando o Shift e rolando a barra de rolagem do mouse, você vai ver uma tabela não necessariamente tem todas essas propriedades. Eu adicionei todas para a gente poder usar agora de tutorial e eu dar exemplos práticos para vocês. Eu listei aqui em uma tabela simples todas as propriedades que a gente tem em uma tabela. Nesse caso aqui ficou em vertical, mas na verdade as propriedades ficam na horizontal. Eu coloquei aqui para a gente poder ler e identificar os nomes das propriedades rapidinho para vocês visualizarem. No caso, toda tabela precisa ter um título, utilizado para nomear o item da tabela. No caso, texto, a gente usa para adicionar uma informação de texto. Número, para adicionar uma informação numérica. Selecionar um item dentro da lista. Multiseleção é igual a seleção, só que nesse caso a gente pode selecionar vários itens ao mesmo tempo. No caso da caixa de status, a gente tem uma caixa de seleção do progresso da tarefa que é pré-pronta. Na data, a gente pode identificar uma data que a gente deseja, agendar e programar um despertador, um alarme para a data desejada também. Vou mostrar um exemplo. Em pessoas, a gente pode adicionar membros. No caso, a gente quando adiciona as pessoas no nosso Notion, com o e-mail das pessoas, a gente tem acesso a nomear e citar essas pessoas. Então, a gente pode usar isso dessa forma. Os arquivos de mídia, como eu já mostrei, a gente pode integrar vários arquivos, tanto dentro da página como dentro da tabela. Arquivos de áudio, texto, imagem, vídeo. Então, tudo fica aqui na função 9, arquivo de mídia. Checkbox, no caso, checkbox, são aquelas caixas de seleção que a gente usa para as tarefas. Né? A gente já mostrou alguns exemplos. A URL é para adicionar os links de alguns sites ou informação que a gente deseja. O e-mail, claramente é para adicionar um e-mail. Telefone, a gente adiciona o número de telefone. A relação é feita para a gente poder visualizar um item de outra tabela, não sendo a tabela que a gente está trabalhando nesse momento. A fórmula é uma fórmula mesmo, a gente vai usar fórmulas para poder fazer contas, dados, visualizações de outras propriedades da própria tabela ou de outra tabela. No caso, o criado serve para mostrar automaticamente a data de criação de cada item. No caso, quando a gente cria o item, ele vai mostrar a data automaticamente. O criado por, ele vai mostrar qual foi a pessoa que criou aquele item, já que a gente pode trabalhar em grupo, a gente pode ter itens criados por pessoas diferentes e automaticamente ele vai mostrar quem foi que criou aquele item. A última edição vai mostrar qual foi o horário, a data da última edição daquele item. Isso aqui é rapidinho de entender também. E editado por. Às vezes uma pessoa não criou a propriedade, não criou o item, mas ela editou. Então a gente pode criar uma propriedade para identificar quem foi a pessoa que editou, por último, aquela função. O rollup é uma função que serve para a gente também visualizar funções de outra tabela e outras coisas mais a fundo que depois eu explico melhor. O botão é um botão, exatamente um botão. A gente clica nesse botão e a gente pode ativar outras funções em outra tabela, outra página, ou adicionar ou criar páginas em outra tabela. Vou mostrar exemplos para vocês aqui embaixo. Nesse caso, temos aqui 21 propriedades. Claro que vocês não vão precisar usar todas, vocês vão usar as mais comuns diante da realidade de vocês. Vou mostrar exemplos práticos aqui embaixo. Vamos nessa. Antes de tudo, vamos aqui marcar nossas tarefas identificadas, entender as funções básicas. Vamos lá visualizar o exemplo prático. Aqui vamos com a nossa tabela, deixa eu deixar aqui a largura completa para vocês poderem ver o máximo de propriedades possível na tabela. E aqui, a primeira propriedade é o título, então a gente já sabe que aqui é só identificar e colocar o nome da tabela, não tem dificuldade alguma. Aqui em texto a gente pode botar o abecedário comum, em números, identificação numérica. Em seleção a gente pode colocar apenas um item, quando a gente seleciona um, o outro some. Em seleção múltipla, a gente pode colocar até vários itens, no caso, e a gente pode criar itens diferentes também, se faltar. Então, a gente pode estar o tempo todo criando. No caso de data, a gente seleciona uma data específica, a gente pode criar um lembrete no dia do evento, por exemplo, a data de término, onde a gente vai colocar ali uma data que a gente deseja que termine, e incluir, no caso, o horário. Eu vou colocar aqui 9 horas da manhã, e aí ele já multiplica, ele duplica ali para 9 horas também, e aí fica assim, desse formato. 19 de abril de 2024, às 9 20 de abril de 2024, às 9 horas. Então, é uma informação bem completinha. Aqui no caso de pessoas, você vai colocar as pessoas que você tem dentro do seu Notion convidado. No meu caso, vou colocar essas duas aí, do exemplo. Arquivo e mídia é simples, você vai carregar um item que tem dentro do seu computador, pode ser uma imagem, uma música, um documento, pode ser qualquer ferramenta que esteja dentro do seu computador,
Dentro do plano free é até 5 megas. Se você tiver um plano pago, é até ilimitado alguns arquivos. A caixa de seleção, a gente já viu como é que funciona. É simples, é só uma caixa de seleção onde você tem um item clicável e você pode selecionar aqui, determinar do que ela se trata. Prontinho. O URL é muito simples, você vai colocar um URL de um item que você capturou do site qualquer que seja, um e-mail, mesma coisa. Você pode colocar o e-mail, telefone também, não tem muito o que dizer sobre isso. Fórmula, depois a gente vai aprofundar isso, mas ele, quando você clica aqui, você tem a possibilidade de colocar algumas fórmulas. Inclusive, o próprio Notion ensina algumas funções relacionadas à fórmula para você construir fórmulas. Depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre fórmulas e a gente vai aprofundar. Por enquanto, vamos deixar em branco. A relação, eu já fiz uma relação aqui com outra página, no caso, o nome da base, para a gente poder adicionar alguns itens. No caso, a base lá está vazia. Mas quando você faz a relação, você pode adicionar algum item da outra tabela ou da outra página que você vinculou à nossa página atual. O rollup é basicamente a mesma coisa. Você vai pegar uma seleção e você vai escolher qual a propriedade desse item você quer ver. Nesse caso, como eu não fiz nenhuma seleção, ela não vai aparecer nada, mas depois a gente aprofunda mais nessa função também. O criado em mostra quando essa função foi criada, o criado por mostra quem criou essa função, a última edição mostra qual foi o tempo da última edição dessa função, no caso às 2 horas da manhã, agora há pouco, e a última edição foi criada por mim mesmo, nesse caso. No caso da função do botão, a propriedade de botão, você pode clicar aqui na propriedade e editar a propriedade e determinar qual é a ação desse botão. Você pode digitar aqui o nome para o botão, ação. E aí aqui você vai editar mais a fundo, de acordo com o que você deseja que aconteça quando você clicar no botão. A gente pode fazer alguns exemplos mais a fundo, mas nesse caso aqui foi só para mostrar para vocês as propriedades na parte prática diante da tabela. Então, o Notion se trata somente disso. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês as relações da visualização. Nesse caso aqui, a gente visualizou as propriedades, que é tudo que tem dentro do Notion, e entendendo isso aqui, você já matou 90% de tudo que existe dentro do Notion. Vamos lá para o próximo vídeo.